Olá, alunos! Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a terceira semana de desenvolvimento embrionário, tá? Dando continuidade, então, ao nosso desenvolvimento, vamos ver os eventos que ocorrem nessa semana. Então, na terceira semana, ocorre justamente a época em que a mulher, né, no caso dos primatas, deveria ovular. No final da primeira semana, início da terceira, a gente está fechando aí um ciclo ovariano, né? A mulher, ela ovulou no 14º dia e agora com mais 2 semanas de desenvolvimento embrionário, né? Ela ovulou, teve a fecundação e mais 14 dias depois, que seria o final da segunda semana, a gente completa aí 28 dias do ciclo. É quando então ela deveria menstruar. Porém, se ela está grávida, né, essa menstruação, ela não vai ocorrer. Mas, se vocês lembrarem, no final da segunda semana, o sincício trofoblasto já está rompendo muitas artérias endometriais, já está rompendo muitos vasos. E esse sangue, ele está extravasando, né, está entrando nas lacunas trofoblásticas. Porém, uma parte desse sangue, ele pode extravasar, né, ao invés de entrar na lacuna trofoblástica, ele vai extravasar para a cavidade uterina e vai descer e vai sair na vagina. Então, justamente na época em que a mulher deveria menstruar, ela tem um sangramento. Mas esse sangramento é um sangramento de implantação. Então, olha, ela ovulou no 14º dia, houve a fecundação e no 28º dia, que é final da segunda semana, o 29º, que é início da terceira, né? Ela vai ter aqui um sangramento, mas é um sangramento da implantação. É um sangramento que não vem com endométrio, tá? É um sangramento das artérias espiraladas do endométrio que estão sendo rompidas pelo sincício trofoblasto. Porém, para a mulher que não tem ideia de que isso pode acontecer, ela viu um sangramento, ela acha que é menstruação. E por isso a maioria das mulheres só descobrem que estão grávidas no 2º mês de gravidez. Por quê? Porque quando não tem nem sangramento e nem menstruação. Aí ela desconfia que está grávida e aí quando vai fazer uma ultrassonografia descobre que está no 2º mês. Aí fala assim, mas no 1º mês eu menstruei. Não, no 1º mês você teve o sangramento da implantação, tá? Então tomem cuidado que sangrou na época que deveria sangrar, não indica que você não está grávida, tá? Esse sangramento, olha, se você observar aqui, tá no papel, no MODS, ó, é um sangramento que se assemelha muito à menstruação. E ele pode durar 3, 4 dias, tá? E como normalmente as mulheres não são muito reguladas, né? Tem mês que a menstruação vem muito, tem mês que a menstruação vem pouco. Então pode ser um mês que a menstruação veio pouco, você estava estressada, com medo de estar grávida, você alterou a sua menstruação, a gente pensa em tudo, né? Menos de que aquele sangramento possa indicar uma implantação do embrião, ou seja, possa indicar uma gravidez. Então fiquem atentas, tá? Para você saber realmente se você está grávida ou não, você tem que fazer um exame de sangue após a primeira semana de desenvolvimento, para você detectar, então, o hormônio beta-HCG no seu sangue. Aí você tem certeza, certo? Bom, então, vamos aos eventos que ocorrem nessa terceira semana de primatas. Então, os eventos são a gastrulação, formação da membrana bucofaríngea e cloacal, formação do notocorda, formação do alantoide, formação das vilosidades coriônicas e início da neurulação. Então, a gente vê que a terceira semana ocorrem vários eventos. Vamos ver cada evento separadamente. Então, o primeiro evento, né, e é um evento mais comentado, é o evento que caracteriza a terceira semana de desenvolvimento, é a gastrulação. O que é a gastrulação?
Durante esse processo, a gente tem uma série de divisões celulares, movimentos celulares, diferenciação dessas células, tá? E, na verdade, ela se caracteriza pela transformação desse disco bilaminar, formado por epiblasto e hipoblasto, por um disco trilaminar. Tá? Então, surge uma terceira camada, né? E eu vou formar aqui um disco trilaminar a partir desse disco bilaminar, certo? Então, esse é o processo de gastrulação, é a formação dos 3 folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma. Esses 3 folhetos, eles são responsáveis pela formação de todos os nossos tecidos, órgãos e sistemas. Então, ele é importantíssimo. Tá? Esse evento é um evento importantíssimo. A gente vai estar sempre voltando aqui, cada sistema que a gente for estudar em histologia, em anatomia, em fisiologia, a gente sempre vai falar a origem dele. E a origem dele é sempre de um desses 3 folhetos embrionários, certo? Então, a gastrulação é o processo de formação dos 3 folhetos embrionários a partir do disco bilaminar. Então, essa gastrulação, ela se inicia com uma modificação do epiblasto. Então, a gente está vendo aqui em azul o nosso epiblasto, em amarelo embaixo o hipoblasto, tá? Então, o que vai acontecer nesse epiblasto? Lembram-se que durante a formação do disco bilaminar, formou-se no hipoblasto uma placa pré-cordal, que eu disse que indicava que ali era a região de formação da boca, a região de formação da cabeça, certo? Então, do lado oposto à formação dessa placa pré-cordal, forma-se um acúmulo de células. Então, as células do epiblasto, elas vão se acumular para um dos polos do disco bilaminar, que vai ser sempre oposto à placa pré-cordal, tá? Essas células, então, vão formar aqui na região mediana do embrião uma linha. Então, esse grupo de células que se acumulou aqui num dos polos do disco bilaminar vai crescer como uma linha no meio do embrião, que é chamada de linha primitiva. Então, nessa linha, a gente tem um acúmulo de células que vieram de todas as regiões do epiblasto, tá? Então, elas vão migrar, vão se proliferar nessa região, certo? Bom, essa linha primitiva, ela vai crescer até mais ou menos a região mediana do disco bilaminar, tá? Então, ela não vai chegar até a placa pré-cordal ou o local da placa pré-cordal no hipoblasto, tá? Ela vai parar aqui na região mediana, certo? No final dessa linha primitiva, então, vai formar uma estrutura arredondada que nós chamamos de nó primitivo. Então, temos aqui a linha primitiva e no final o nó primitivo, ok? Bom, no meio dessa linha primitiva vai se formar um sulco, ou seja, uma abertura, tá? Então, as células que estão acumuladas ali na linha primitiva, formando tipo uma coluna, né, que é a linha, elas vão migrar, elas vão se invaginar por este sulco que se formou ali no meio da linha. Esse sulco é chamado de sulco primitivo. Então, aqui, na parte mais escura, eu tenho um acúmulo de células, que é a linha primitiva, e nessa parte mais clara central, eu tenho o sulco primitivo, por onde as células vão migrar, tá? Mesma coisa ocorre ali no final. Eu tenho o nó primitivo e no meio do nó primitivo também vai surgir um espaço que é chamado de fosseta primitiva, onde as células também vão migrar, ok? Então, tá aqui, olha, a linha primitiva e aqui o nó primitivo, certo? Tudo isso no epiblasto. Então, a gente consegue visualizar aqui numa microscopia eletrônica o epiblasto aqui em cima e o hipoblasto aqui embaixo, tá? Aqui em azul seria a linha primitiva e aqui na parte final o nó primitivo e aqui no meio da linha primitiva o sulco primitivo e no meio do nó primitivo a fosseta primitiva, ok?
Bom, a linha primitiva, então, como eu disse, ela surge na região oposta aonde a gente tem a formação da futura boca. Então, ela vai caracterizar a região posterior ou caudal do embrião. Então, aonde surge a linha primitiva é a região caudal do embrião. A região oposta, onde a gente tem a placa pré-cordal, é a região anterior ou cefálica. Ok? Bom, a linha primitiva, ela como surge aqui no meio do embrião, ela divide o lado esquerdo do lado direito. E ela vai surgir no epiblasto, que vai ser responsável pela formação da parte dorsal do embrião. E o hipoblasto passa a ser responsável pela formação da parte ventral. Então, a gente diz que a linha primitiva, ela define os eixos do embrião. Eixo céfalo-caudal, né? Região cefálica e região caudal. Superfície dorsal e ventral, né? Dorsal forma as costas e ventral forma o ventre e a barriga. E lado direito e esquerdo, ok? Então, ela surgiu, eu já tenho uma definição de todos os eixos desse embrião. Bom, a linha primitiva, então, ela é importante para o processo de gastrulação. Então, a gastrulação, ela se inicia com a formação da linha primitiva, ok? Após a formação dessa linha primitiva, o que vai acontecer? Células do epiblasto, elas vão continuar se deslocando para a linha primitiva, né? Elas vão se proliferar e vão deslocar para a linha primitiva. E quando chegarem aqui na linha, elas vão se invaginar pelo sulco primitivo. Então, elas vão entrar pelo sulco primitivo e vão formar uma camada de células entre o epiblasto e o hipoblasto. Tá? Elas vão preencher um espaço entre epiblasto e hipoblasto, formando uma nova camada aqui, que nós chamamos de mesoderma, e agora, como ele está dentro do disco bilaminar, é chamado de mesoderma intraembrionário, ok? Esse mesoderma, assim como o extraembrionário, também tem características de células mesenquimais, de células de tecido conjuntivo, ou seja, as células são estreladas. Então, assim que a célula está migrando do epiblasto para o mesoderma, ela se desprende desse epitélio, né? E se torna uma célula estrelada, aonde tem muito espaço entre elas, começa a produzir matriz extracelular, ok? Durante esse processo, então, da diferenciação dessa célula, ela fica nesse formato característico que a gente diz que é em forma de garrafa. Isso indica que essa célula está migrando do epiblasto para o mesoderma. Indica que ela está saindo dessa estrutura epitelial para formar uma estrutura conjuntiva, tá? Então, células do epiblasto migram pelo sulco primitivo e vão formar uma camada entre epiblasto e hipoblasto, que é o mesoderma intraembrionário. Tudo bem? Bom, algumas células desse epiblasto que migraram pelo sulco primitivo, ao invés de se espalharem formando o mesoderma, vão se inserir no hipoblasto, tá? Então, algumas células vão se inserindo aqui no hipoblasto e vão empurrando esse hipoblasto para a parede lateral do saco vitelino. Então, o hipoblasto deixa de formar o teto e agora vai sendo empurrado para a parede lateral. E no lugar dele, eu vou ter as células do epiblasto que migraram pelo sulco primitivo. Essas células, então, vão formar uma camada que é chamada de endoderma. Então, o endoderma ele se forma no lugar do hipoblasto, tá? As células do endoderma vieram do epiblasto, certo? O hipoblasto agora deixa de fazer parte do disco embrionário. Quem vai fazer parte do disco embrionário é o endoderma. Entenderam isso? Então, o epiblasto vai migrar pelo sulco primitivo, vai formar o mesoderma intraembrionário e ele também vai se inserir no hipoblasto, vai empurrar o hipoblasto para a lateral do saco vitelino
e no lugar dele vai formar o endoderma, tá? Depois que eu formei o mesoderma e o endoderma, essa migração vai parar. E as células que restaram aqui no epiblasto vão formar o ectoderma. Então, se a gente pensar bem, os 3 folhetos vieram de epiblasto. O hipoblasto ele não vai formar nenhum folheto embrionário. Ele não vai formar nada no embrião além do saco vitelino, né? Lateral e chão do saco vitelino, tá? Todas as células do disco embrionário agora vieram do epiblasto. Então, o ectoderma, que é o próprio epiblasto, o mesoderma, que migrou do epiblasto, e o endoderma, que também migrou do epiblasto, certo? Então, esse é o processo de gastrulação, é a formação dos 3 folhetos embrionários a partir do epiblasto. Isso ocorre devido à formação da linha e do sulco primitivo. Tudo bem? Então, aqui, olha, a gente está vendo o sulco primitivo, né? As células aqui em forma de garrafa migrando, ó. Elas estão se soltando do epitélio e estão formando aqui um mesoderma. Então, aqui a gente está vendo na microscopia eletrônica. Aqui na microscopia óptica, a gente vê aqui o sulco primitivo e as células migrando, formando aqui o mesoderma entre epiblasto e hipoblasto. Que antes aqui não existia nada, essas 2 células eram aderidas, tá? Então, tá aqui o epiblasto, o mesoderma sendo formado e o hipoblasto aqui embaixo. E aqui no menor aumento, a gente consegue ver também, olha, a migração dessas células. Aí eu vejo aqui, se eu fizer um corte na altura da linha primitiva, um monte de células, ó, migrando para formar o hipoblasto, para formar o mesoderma, tá? Então, no final da gastrulação, a gente tem um disco trilaminar ou tridérmico. Então, meu disco embrionário de bilaminar passou a ser trilaminar, tá? O endoderma, então, é formado por uma camada de células epiteliais achatadas, certo? E foi formado por células do epiblasto que migraram através da linha primitiva e deslocaram o hipoblasto, certo? O mesoderma, que é formado aqui por células estreladas, né, de caráter conjuntivo, veio da migração de células do epiblasto, formando um mesênquima de células frouxamente aderidas, tá? E o ectoderma, que são as células que permaneceram no epiblasto e que continuam tendo aquele caráter epitelial cilíndrico, certo? Então, aqui a gente vê o ectoderma, o mesoderma sendo formado aqui no meio e o endoderma aqui embaixo, ok? E aqui, ó, a linha primitiva, onde as células estão acumuladas e vão começar a migrar, tá? Então, ó, ectoderma sempre de azul. Endoderma, apesar daqui estar de verde, não é o característico é sempre amarelo. E o mesoderma agora vai ser sempre representado de rosa, tá? Então, a gente vê que a célula do epiblasto, ela vai passar por várias modificações para dar origem ao mesoderma e ao endoderma. Então, essa célula cilíndrica passa a ser uma célula achatada, né? Essa célula cilíndrica passa a ser uma célula mesenquimal, tá? Então, ela estava aqui com caráter epitelial, onde uma célula estava ligada na outra, ela vai mudando a sua forma, firma em forma de garrafa, fica estrelada, e essas células ficam separadas umas das outras e produz bastante matriz extracelular. Tudo bem? Bom, então, o mesoderma intraembrionário, né? Ó, ele veio da invaginação de células do epiblasto, certo? E assim que essas células se invaginam e vão preencher o espaço entre epiblasto e hipoblasto, elas vão se espalhar, olha, por todo o disco embrionário. Independente da linha primitiva estar apenas na região posterior, na região caudal do embrião, o mesoderma vai se espalhar tanto na região caudal quanto na região anterior, ou seja, na região cefálica,
tá? Então, as células elas vão se distribuir ao longo de todo o disco embrionário. Eu só não vou ter mesoderma em 3 regiões. Tem 3 regiões que o mesoderma não consegue se espalhar, que ele não consegue entrar, certo? Na região cefálica, ele não consegue entrar aonde antes eu tinha a placa pré-cordal, lembram-se? Né? A gente viu que quando o disco embrionário se formou, ainda bilaminar, no hipoblasto eu tinha aqui um aumento da altura das células, que eram de cúbicas a pavimentosas e se tornaram cilíndricas, certo? Essas células do hipoblasto cilíndricas se aderem firmemente às células do epiblasto acima dela e formam aqui o que a gente chama de membrana bucofaríngea. Essa membrana, então, é responsável pela formação da boca. Lembram-se que eu falei? Na placa pré-cordal já indica que ali vai formar a futura boca. Então, o epiblasto junto com o hipoblasto dessa região formam a membrana bucofaríngea, tá? E eles estão tão aderidos que o mesoderma não consegue entrar nessa região. Então, na membrana bucofaríngea, o disco permanece bilaminar, certo? Lógico que o epiblasto vai ser substituído pelo ectoderma, o hipoblasto vai ser substituído pelo endoderma, mas a gente não vai ter ali a presença do mesoderma, tá? O disco vai permanecer bilaminar. Tudo bem? Uma coisa semelhante ocorre na região posterior ao caudal do embrião, ou seja, epiblasto e hipoblasto vão se aderir firmemente, formando a membrana cloacal. Se a membrana bucofaríngea dá origem à boca, a membrana cloacal vai dar origem ao ânus. Então, essa região também vai permanecer bilaminar e o mesoderma intraembrionário não vai conseguir entrar, tá? É muito importante que essas duas regiões permaneçam bilaminares porque elas vão criar, mais tarde, orifícios, né? A abertura da boca e a abertura do ânus. Se por um acaso, durante a gastrulação, o mesoderma entrar em uma dessas membranas, esses orifícios não se formam. E aí a criança nasce sem o orifício da boca ou sem o orifício do ânus, tá? Fechado por pele. Internamente está tudo desenvolvido, porém a pele daquela região não se abriu para formar nenhum orifício. Então, isso vai ter que ser feito cirurgicamente, ok? E uma outra região aonde não vai se desenvolver, não vai entrar o mesoderma, é aonde vai se formar o notocorda, que é na região mediana do corpo do embrião. Tá? A gente vai ver a formação do notocorda, ele forma aqui o eixo central do nosso embrião. Então, aonde tem notocorda, não posso ter mesoderma. Os dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, certo? E a gente vai ver que o notocorda ele vai se formar durante a formação do mesoderma, ou seja, durante a gastrulação eu também tenho formação de notocorda. Então, eles são formados ao mesmo tempo. Então, se eu formei ali um notocorda, eu não tenho como o mesoderma preencher aquele espaço. Tudo bem? Bom, então, chamando a atenção, a membrana bucofaríngea é a reunião do epiblasto e do hipoblasto na região da placa pré-cordal do hipoblasto, tá? Então, os dois juntos formam a membrana bucofaríngea. Tá aqui, ó, uma membrana bucofaríngea. Aqui tá grudado. Aqui tem mesoderma, aqui não tem mesoderma. E a gente representa ela, então, como esse círculo aqui na região cefálica. Então, aqui a membrana bucofaríngea, aqui o mesoderma intraembrionário não consegue entrar. Ok? Membrana cloacal seria a mesma coisa, porém na região posterior. Eu tenho a reunião do epiblasto com o hipoblasto na região posterior, que a gente também representa como um círculo, tá? E que ele está aqui antes da linha primitiva. A linha primitiva, então, vai surgir após a membrana cloacal. Aqui a gente vê bem, ó, membrana cloacal,
membrana bucofaríngea e aqui a linha primitiva, tá? Então, aqui também o mesoderma intraembrionário não consegue entrar. O interessante é que durante a formação da membrana cloacal, então assim que ela se forma, o saco vitelino envia uma evaginação para o pedículo de ligação. Lembra-se o pedículo de ligação? É aquela região do mesoderma que cruza o celoma, que mais tarde vai formar o cordão umbilical, tá? Então, o saco vitelino envia uma evaginação para o pedículo de ligação, que é chamada de alantoide, tá? Em humanos, o alantoide não é muito importante, mas em outros animais ele tem uma importância muito grande. A gente vai ver mais tarde, tá? Então, aqui a gente tem, ó, placa pré-cordal, quer dizer, membrana bucofaríngea, desculpa, membrana cloacal, linha primitiva e nó primitivo. Ok? Então, aqui, olha, como eu acabei de falar, a formação do alantoide ocorre junto com a formação da membrana cloacal. E então, vamos ver agora a formação do notocorda, né? Que eu disse que a formação do notocorda ocorre junto com a gastrulação. Então, ao mesmo tempo que células do epiblasto estão migrando para a linha primitiva e estão sofrendo essa invaginação, as células do epiblasto também vão migrar para o nó primitivo e vão sofrer uma invaginação. Então, as células que migram pelo nó primitivo vão dar origem ao notocorda. As células que migram pela linha primitiva vão dar origem ao mesoderma e ao endoderma, tá? Mas essa migração das duas regiões ocorre ao mesmo tempo, certo? Então, as células, olha, vão migrar da linha primitiva, né? Vão se invaginar pelo sulco primitivo e vão formar mesoderma ou vão se inserir no hipoblasto para formar endoderma. E as que permanecerem no local do epiblasto vão formar o ectoderma. Certo? Bom, após o término da gastrulação, a linha primitiva, então, ela vai regredir, tá? Ela vai diminuir de tamanho até ela desaparecer. Então, aqui, ó, a linha primitiva, ela vai regredindo até degenerar. E aí, então, o processo de migração e invaginação termina, tá? Bom, a gente vai ver que após a gastrulação, né, no finalzinho da terceira semana, a gente vai ter um processo chamado de neurulação. A gente vai ver mais tarde. Essa neurulação, né, ela tem a neurulação primária e a secundária. A neurulação secundária, ela vem do que nós chamamos de broto da cauda. Esse broto da cauda, ele se forma aqui durante a gastrulação. O que é isso? Por volta do 20º dia, né, então final da terceira semana, remanescentes da linha primitiva se expandem e formam uma massa de mesoderma, denominada broto da cauda. Então, você vai ver lá no finalzinho um acúmulo de células do mesoderma. Isso aqui é o broto da cauda. Tá? É o broto da cauda. Ele é importante porque ele contribui para a formação final do sistema nervoso, tá? Para a formação final da coluna vertebral. Então, eu preciso ter ali um acúmulo de mesoderma para formar, então, uma parte ali final da neurulação. Além disso, isso também é importante para a formação dos membros inferiores, né? Porque se a gente for observar, os nossos membros inferiores são maiores do que os superiores, né? E eles também vão ter mesoderma. Então, eu preciso de um acúmulo de mesoderma ali para formar a estrutura dos membros inferiores, tá? Se durante a gastrulação eu não tiver quantidade suficiente de células no broto da cauda, eu vou ter
problemas na formação dos membros inferiores, na formação final do sistema nervoso, na formação de algumas estruturas que se desenvolvem aqui, como os rins. Então, eu tenho uma série de problemas se eu não tiver esse acúmulo de mesoderma na região posterior do embrião, que nós chamamos de broto da cauda. E ele ocorre aqui. Quando a linha primitiva já está regredindo, continua ocorrendo ali migração de células que vão se acumular naquela região para formar o broto da cauda, ok? Bom, então, após a gastrulação, a gente tem a formação das 3 camadas germinativas do embrião: ectoderma, mesoderma e endoderma. Cada camada dessa já está comprometida à formação de órgãos e sistemas específicos do nosso corpo, certo? Então, ectoderme já está dizendo que é a derme externa, é o revestimento externo do nosso corpo, tá? Então, ele vai ser responsável pela formação da epiderme, de alguns órgãos dos sentidos, como algumas partes do ouvido, algumas partes do olho, tá? E do sistema nervoso. A gente vai ver que todo o sistema nervoso, ele se origina inicialmente ali externamente, depois ele se internaliza, tá? Então, ele vem de ectoderma. O mesoderma já vai dar origem aos tecidos do meio, né, que estão dentro, abaixo do ectoderma. Então, o mesoderma vai dar origem a todo o nosso sistema esquelético, a todo o nosso sistema muscular. Além disso, vai dar origem ao sistema circulatório, né, os vasos sanguíneos, o sangue, sistema excretor ou urinário e sistema reprodutor. Então, todos esses sistemas vêm de mesoderma. E o endoderma, que endo é de dentro, então é a camada interna, vai dar origem a todo o revestimento do tubo digestivo, né? Então, vai dar origem ao tubo digestivo, vai dar origem ao sistema respiratório e vai dar origem às glândulas anexas ao sistema digestivo, que é o fígado e o pâncreas, ok? Então, tudo isso vem de endoderma. Então, a partir de agora, né, a gente sempre vai dizer como que o ectoderma se desenvolveu nesses sistemas, como que o mesoderma se desenvolveu nesses sistemas, como que o endoderma se desenvolveu nesses sistemas, e a gente sempre vai voltar, a cada sistema que a gente for estudar, a gente vai voltar aqui no disco trilaminar, para poder, a partir daqui, ver como que aquele sistema se desenvolve, ok? Bom, então, voltando à formação do notocorda, né, a gente falou superficialmente só para a gente entender, mas a gente terminou a gastrulação, linha primitiva degenerou, os 3 folhetos estão formados, né? Agora a gente vai ver a formação do notocorda que ocorre junto com a gastrulação. Então, como eu disse, células do epiblasto vão migrar para o nó primitivo, vão invaginar pela fosseta primitiva, porém elas não vão se espalhar como aconteceu com o mesoderma, tá? Como aconteceu com as células que migraram para a linha primitiva. Não, as células que migrarem pela fosseta primitiva vão formar aqui um bastão celular, tá? Que vai se estender do nó primitivo até a membrana bucofaríngea, porque esse bastão, quando chegar na membrana, ele também não vai conseguir passar, porque ali epiblasto e hipoblasto estão intimamente associados, tá? Então, esse bastão vai se formar aqui do nó primitivo até a membrana bucofaríngea, tá? Então, é um bastão maciço de células que vai se formar entre epiblasto e hipoblasto e ele passa a se chamar processo notocordal, certo? Então, ó, aqui eu tenho a linha primitiva, ela terminou aqui no nó primitivo, a partir do nó primitivo eu tenho o crescimento do processo notocordal. Então, tanto o mesoderma quanto o processo notocordal estão se formando no mesmo plano. Todos eles estão entre epiblasto e hipoblasto, tá? Porém, o mesoderma está se espalhando por toda essa região e o processo notocordal está formando um cordão celular
que cresce ali na linha mediana da célula, ou do disco embrionário, entre o nó primitivo e a membrana bucofaríngea, ok? Bom, então o que vai acontecer? Inicialmente, esse cordão é maciço, tá? Porém, após a sua formação, a fosseta primitiva, que era aquele espaço, vai se invaginar nesse cordão. E ele vai se transformar num tubo, tá? Com isso, ele vai ter um teto e um chão. O teto do processo notocordal vai se aderir ao epiblasto. E o chão do processo notocordal vai se aderir ao hipoblasto. Lógico que nesse momento o epiblasto e o hipoblasto estão sofrendo as transformações da gastrulação. Mais tarde eles vão ser ectoderma e endoderma, tá? Bom, o chão do processo notocordal vai se fusionar com o endoderma ou epiblasto, certo? Nesse momento, praticamente já é um endoderma. E vai desaparecer, vai sofrer degeneração, tá? Então, o chão do processo notocordal se fusiona com o endoderma e degenera, desaparece. Então, eu vou ter aqui um tubo aberto para o saco vitelino. Aqui embaixo não é saco vitelino, tá? Então, eu vou ter um tubo aberto para o saco vitelino. Ele tem apenas o seu teto. E, momentaneamente, essa fosseta primitiva, ela também vai se comunicar com o saco vitelino. Então, essa fosseta primitiva, ela vai comunicar temporariamente a cavidade amniótica que está aqui em cima do ectoderma com o saco vitelino que está aqui embaixo do endoderma. Então, eu tenho uma comunicação temporária entre cavidade amniótica e saco vitelino. Essa comunicação é chamada de canal neuroentérico, tá? Porém, ele vai durar pouco tempo porque o teto, né? Aqui a gente está vendo agora num corte transversal, estou vendo de frente essa estrutura aqui, que sobrou do processo notocordal. Então, o teto do processo notocordal vai se fechar, né? Vai puxar aqui as laterais do endoderma, vai se fechar, formando o notocorda. E o endoderma de um lado vai se juntar ao endoderma do outro lado e vai se fechar, vai se regenerar, certo? Então, olha, abaixo aqui do ectoderma, na região mediana entre nó primitivo e membrana bucofaríngea, vai se formar o notocorda, tá? Tá aqui, o notocorda. O notocorda, ele é muito importante, né? Se vocês se lembram lá do segundo ano, terceiro ano, do ensino médio, o notocorda, ele vai diferenciar os seres cordados dos não cordados. E os seres cordados são aqueles que têm o quê? Coluna vertebral, tá? Então, o notocorda, ele define um eixo primitivo do embrião, um eixo central do embrião, tá? E ele serve como base para o desenvolvimento do nosso esqueleto axial, né? Da nossa coluna vertebral, tá? A coluna vertebral, né? As vértebras vão se formar aqui ao redor do notocorda. E aonde vai formar o corpo da vértebra, o notocorda vai degenerar. Mas entre uma vértebra e outra, a gente tem a formação de um disco intervertebral. Nesse disco, a notocorda permanece. E ela vai formar o núcleo pulposo, aquela região central, gelatinosa do disco intervertebral. O disco intervertebral tem um núcleo pulposo e tem um anel fibroso. Eu estou mostrando aqui um disco em cima da vértebra, tá? Então, esse núcleo pulposo, ele é resquício do notocorda, tá? Na vértebra não, o notocorda já degenerou porque tudo aqui foi calcificado, certo? Então, o notocorda induz a formação do esqueleto axial, né, da nossa coluna vertebral. Ele forma o núcleo pulposo do disco intervertebral e ele também induz a formação do sistema nervoso.
Então, você vê que ele é importantíssimo. Forma a coluna, né, induz a formação da coluna vertebral e do sistema nervoso. Ok? Então, ele é muito importante e ele vai se formar aqui, então, na terceira semana, ao mesmo tempo que o embrião está sofrendo a gastrulação, ele está sofrendo a formação do notocórdio. Certo? Então, vimos gastrulação, formação de membrana bucofaríngea, formação de membrana cloacal, formação de notocorda, formação do alantoide. Agora, continuando, né, aqueles eventos que nós mostramos no início da aula, vamos ver a formação das vilosidades coriônicas primárias. Então, formação das vilosidades coriônicas, tá? Então, a gente estava trabalhando ali em cima do disco embrionário, agora a gente vai trabalhar no córion, né? Velocidade coriônica, ela está no córion, certo? Então, a gente viu que no final da segunda semana de desenvolvimento, formavam-se ali aquelas vilosidades, que a gente chamou de vilosidade coriônica primária. O citotrofoblasto começava a crescer para dentro do sinciciotrofoblasto, ok? Então, ó, o cito começou a formar aquelas colunas, aquelas velocidades para dentro do sincício, certo? Lembrando que o nosso córion é formado por mesoderma somático extraembrionário, citotrofoblasto e sinciciotrofoblasto, né? Porque quando surgiu o celoma, ele dividiu parte do mesoderma que ficou junto com o cito e o sincício que formou o córion e parte do mesoderma que envolveu cavidade amniótica e saco vitelino. Isso? Então, aqui está a velocidade coriônica primária no final da segunda semana. Quando o embrião, né, continua o seu desenvolvimento e entra na terceira semana, a gente viu que surgem as lacunas trofoblásticas, quer dizer, no final da segunda semana a gente já tinha visto isso, né, que nesse sincício trofoblasto a gente tinha as lacunas trofoblásticas de sangue vindo, cheias de sangue, vindos das artérias espiraladas, né, do endométrio, tá? E nessa terceira semana, a gente então vai continuar o desenvolvimento dessas vilosidades. Eu disse que elas cresciam em direção ao endométrio. Então, tá aqui, essas vilosidades vão crescendo em direção ao endométrio. E agora, o seu interior passa a ser preenchido pelo mesoderma. Então, o mesoderma invade a velocidade coriônica primária, que se transforma em velocidade coriônica secundária. Então, ela tem um centro de mesoderma, envolvido por citotrofoblasto, envolvido por sinciciotrofoblasto, tá? A gente tem que imaginar, ó, a velocidade, ela é daqui para cá. Então, aqui eu tenho mesoderma, cito e sincício. Então, nessa primeira velocidade, eu tinha somente um centro de cito envolvido por sincício. Era a primária, ocorre na segunda semana. Agora, na terceira semana, essa velocidade passa a ter um centro de mesoderma somático envolvido por cito e por sincício, tá? Ela continua crescendo em direção ao útero, né, ao endoderma, tá? Gente, estou falando errado. É ao endométrio, desculpa. Ela continua crescendo em direção ao endométrio, tá? Porém, agora, o mesoderma que está aqui, como a gente viu ali no final da gastrulação, ele dá origem ao sistema circulatório. Então, ele começa a se diferenciar, dando origem a vasos sanguíneos, tá? Esses vasos sanguíneos são vasos sanguíneos fetais, né? Tá aqui no córion, o córion veio do embrião. Então, vai se formar aqui no meio do mesoderma da velocidade vasos sanguíneos fetais. Essa velocidade passa a se chamar velocidade coriônica terciária, tá? Ela tem um centro de mesoderma com vasos sanguíneos fetais, envolvida por cito e envolvida por sincício, certo? Então, a gente observa que a cada diferenciação dessas velocidades, eu tenho uma aproximação do sangue materno do sangue fetal que está sendo produzido aqui, agora circulando dentro desses vasos sanguíneos fetais, tá? O próximo passo vai ser permitir trocas entre esses sangues e aí eu já tenho uma placenta desenvolvida,
tá? E como a gente viu, as velocidades, né, o córion vai dar origem à placenta. Então, tá aqui, ó, velocidade coriônica secundária, ela tem mesoderma no seu interior, envolvida por cito, envolvida por sincício, tá? Então, se a gente faz um corte nessa velocidade e observa ela aqui, ó, de dentro, né, um corte transversal, vou ver isso, ó, um centro de mesoderma, envolvida por cito, que são essas células aqui mais claras, arredondadas, e envolvida por sincício, que é essa massa celular aqui mais escura, tá? Então, a gente vê essas velocidades aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso é uma velocidade secundária. Eu tenho mesoderma, cito e sincício. Tá? Ó, vão se formando aqui velocidades secundárias. E a velocidade coriônica terciária é aquela em que, nesse mesoderma que preenche o interior da velocidade, surgem vasos sanguíneos fetais. Então, eu tenho aqui, ó, os vasos sanguíneos fetais dentro da velocidade. Está aqui, ó. Eu vejo vasos, mesoderma, cito e sincício. Tá? Então, eu estou vendo aqui essas velocidades com sangue fetal aqui dentro da velocidade e aqui do lado de fora as lacunas trofoblásticas com sangue materno. Então, olha, os sangues já estão bem próximos, tá? E daqui a pouco vão começar a fazer trocas. Então, ó, dentro de cada velocidade eu tenho vasos sanguíneos fetais, tá? Então, eu começo a ver aqui uma grande quantidade de sangue em todo o córeo. Então, sempre que eu tiver vaso sanguíneo no meio da velocidade, ó, indica que ela é uma velocidade terciária. Então, a primária, eu tenho um centro de cito envolvido por sincício, e ela surge no final da segunda semana. A secundária, eu tenho um centro de mesoderma somático extraembrionário, envolvido por cito, envolvido por sincício, e ela se forma na terceira semana. E a terciária, eu tenho vasos sanguíneos fetais, envolvidos por mesoderma somático extraembrionário, envolvido por cito, envolvido por sincício. Ela também se forma na terceira semana de desenvolvimento, tá? Então, olha, naquele nosso esquema a gente viu a primária, que tinha só cito, agora a gente está vendo a secundária, que tem um centro de mesoderma, e agora a terciária, mostrando que os vasos sanguíneos eles surgem na velocidade, mas também surgem aqui no mesoderma somático extraembrionário, tá? Esse mesoderma aqui agora pode ser chamado de placa coriônica, tá? Porque ele faz parte do córion e ele forma aqui uma placa entre a placenta e o embrião, certo? Bom, essas velocidades, então, elas vão crescendo em direção ao endométrio e algumas conseguem chegar até o endométrio. Elas atravessam todo o sincício e chegam lá no endométrio. Essas velocidades que chegam até o endométrio são chamadas de velocidades tronco. E elas são sempre terciárias, tá? Porque só as terciárias é que cresceram de forma suficiente para poder ultrapassar todo o sincício trofoblasto. Então, quando ela chega aqui, as células do cito que envolvem ela entram em contato com o endométrio. O que acontece quando uma célula do cito entra em contato com o endométrio? Elas se proliferam. Então, ela vai se proliferar e vai crescer aqui, ó, por fora do sincício. Na verdade, entre o sincício e o endométrio, formando o que a gente chama de capa trofoblástica. Então, eu vou ter cito, sincício e cito novamente, tá? Então, o cito ele vai envolver todo o sincício trofoblasto, tanto internamente quanto externamente, tá? E essa capa trofoblástica ela é importante porque ela aumenta a aderência entre o embrião e o endométrio, tá? Então, se a gente for observar aqui, ó, o nosso córion ele já está bastante modificado, né? E se a gente prestar atenção, a gente só encontra velocidade secundária e terciária no polo embrionário, tá?
Então, olha, as vilosidades primárias, elas surgem primeiro no polo embrionário, mas elas também podem surgir no polo não embrionário. Porém, no polo não embrionário, elas degeneram. Elas só vão continuar o seu desenvolvimento no polo embrionário. No não embrionário, elas degeneram, tá? Então, eu só tenho velocidade secundária e terciária no polo embrionário. Então, o polo embrionário, o córion fica cheio de vilosidades e é chamado de córion viloso. Tá aqui. No polo não embrionário, olha, as velocidades primárias que venham a surgir degeneram e não formam nenhuma velocidade. Então, ele forma o córion liso. Então, na terceira semana, eu já consigo diferenciar o córion em córion viloso e córion liso. Tá? Então, o viloso é o que entrou primeiro, é o que está lá mais voltado para o miométrio. E o liso é o que entrou depois, que está ali mais voltado para a cavidade uterina. Tudo bem? Então, gente, é isso, né? Eu queria enfatizar que se vocês tiverem alguma dúvida, é para vocês, então, entrarem em contato comigo ou com os monitores, né? Com a monitora ou com o monitor, para tirar essas dúvidas até a próxima aula, tá? Eu preciso que vocês assistam essas duas aulas de segunda e terceira semana e que na próxima aula já estejam sem dúvida disso, para eu poder continuar, né? A próxima aula eu preciso que vocês estejam entendendo muito bem isso para vocês conseguirem acompanhar a aula, ok? Então, até semana que vem.